Começar a visualizar. Hoje é mais cedo. Um momentinho que eu... Vamos lá, retomando. Hoje tá fazendo mais cedo, só vou ver se tá funcionando aqui direitinho. Se tá... Não, eu preciso falar, porque senão eu não... Já passou, não consigo voltar aqui. Ixi. Não tô escutando. Agora acho que foi. Isso. Tá, então tá funcionando todo o som. Vamos dar mais esses 2 minutinhos para começar. Enquanto isso, deixa eu me ajeitar na cadeira. Deixa eu fechar aqui também. Tirar o microfone. Vou pôr o microfone aqui. Ver se assim diminui o barulho do... Ouve menos o barulho do avião passando. Aqui, ainda mais esse horário, passar muito avião, né? Chegando da ponte aérea. Então, vamos só esperar das 7 horas. Meu falta menos de 1 minuto. A gente fez uma pesquisa no Instagram, né? E aqui no Facebook também, para saber qual o assunto que interessava mais. Eu dei 2 opções, sobre as entidades e sobre a mediunidade. E a escolhida pela maioria foi a mediunidade. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. É um assunto bastante extenso e nunca dá para falar tudo. Então, mas é um assunto bastante interessante mesmo, mas é bastante extenso, né? A gente tem não só pessoas ligadas às religiões que falam sobre isso, religiosos, estudiosos da religião que falam sobre isso, mas você tem filósofos, você tem uma série de outras categorias, né, sociólogos que vão falar sobre isso. Deixa eu pegar minha água, que ficou aqui atrás. Por quê? Porque esse é um tipo de capacidade, né, que as pessoas têm, que é dom, capacidade, como a gente queira chamar, que existe desde que se conhece alguns primeiros registros no mundo. Então, os primeiros registros sobre a questão da mediunidade são dos xamãs da Sibéria, há muitos séculos, né, atrás. Alguns 1000 anos atrás, né, algumas milhares de anos atrás, que era o primeiro registro que se tem. Então, lá já se falava, né, então esses xamãs antigos já falavam sobre a mediunidade, já tinham, né, por quê? Porque eles tinham esse acesso a algum tipo de mediunidade. Nós vamos ver que as mediunidades têm vários tipos, e você pode ter um deles ou mais de um, e esses xamãs geralmente tinham alguns desses tipos de mediunidade, e eles trabalhavam com isso dentro das religiões mais primitivas. A gente tem ainda, né, dentro dos processos da nossa cultura indígena, uma coisa muito parecida, muito semelhante, né? Os pajés, eles também trabalham com mediunidade e são, né, recebem informações do mundo espiritual, traduzem para a gente, para as pessoas, e também de várias formas que a gente vai ver. No mundo antigo, já depois dos xamãs, né, uma época mais
menos antiga, vamos dizer assim, mas ainda bastante antiga. Então, na Índia, na Pérsia, na Grécia, mesmo em Roma, e no Egito, esse tipo de mediunidade, né, era também contida pelos sacerdotes, ela era, vamos dizer, só desenvolvida, só trabalhada pelos sacerdotes, e isso fazia deles um grupo de poder. Então, né, eles tinham esse poder de fazer determinadas ações, como você pensar, né, aquela história que a gente conhece bastante, já teve até novela sobre Moisés, das pragas do Egito, da abertura do mar, que além dele ser um grande conhecedor de astrologia, de astronomia, né, da época, então sabia como as marés se manifestavam, mas ele também tinha um poder magístico, que era um tipo de mediunidade que ele também possuía, que ele desenvolveu. Então ele tinha o conhecimento e tinha o dom magístico, o dom da mediunidade. E então isso era um poder que eles, através disso, eles comandavam as nações, comandavam os governantes e comandavam tudo o que eles achavam que era, né, de interesse político para eles. Então a gente se fala, né, em termos sociológicos, a gente fala em termos filosóficos, se fala de dois tipos de mediunidade. A mediunidade natural, que é aquela do homem que vai evoluindo, da pessoa, né, da pessoa em si que evolui, se moraliza, se espiritualiza, e aí ela tem isso de uma forma natural, ela vai desenvolver essa faculdade mediúnica, né, essa faculdade psíquica que é a mediunidade. E tem aquela que as pessoas recebem como se fosse de empréstimo, que se chama mediunidade de prova, que é como a pessoa, assim, ela ainda não tem essas méritos, vamos dizer, para ter essa mediunidade, mas ela recebe para que ela tenha uma oportunidade de ser provada se ela merece ficar com eles ou não, né? Se ela merece ter essa oportunidade de desenvolver a mediunidade para que ela possa também evoluir espiritualmente. E aí vai depender da atitude. Então, o que a gente sempre fala, né? A atitude do médium, né? Daquele que tem algum tipo de mediunidade, é que vai determinar o desenvolvimento ou o retrocesso da capacidade mediúnica. Além dessas questões, assim, da própria moral, vamos dizer assim, da própria conduta do médium, existe também uma questão que é da racionalidade. Às vezes, quando a pessoa é muito racional, fica difícil para ela aceitar os dons da mediunidade, então, às vezes, ela tem, né, mas não reconhece por conta de ser extremamente racional. Então, não aceitar que... né, porque assim a gente não tem uma prova científica, como assim que tem gente que precisa de uma prova científica, né, gostaria de ter uma prova científica de que Deus existe, também gostaria de ter uma prova científica de que aquilo que ela está sentindo, vendo ou passando seja algo que não é assim algo da cabeça dela, não é algo psíquico, né? Então ela também acaba afastando esse dom espiritual por conta desta, vamos dizer, racionalidade em excesso. Essas faculdades psíquicas, elas foram classificadas pelo mundo, né, e ainda hoje se fala muito nesse sentido, em pelo menos 3 possibilidades, né? Uma que sendo um dom que as pessoas recebem, então é uma graça, é um benefício, é alguma coisa que eu ganhei por mérito, ou o contrário, que é uma possessão e algo demoníaco, né? Que é como se um espírito maligno me adentrasse no meu corpo e me conduzisse, né? E fizesse eu realizar determinadas coisas ou falasse determinadas coisas. E tem uma terceira que a gente vê, que é muito comum, que é a loucura, né? De classificar a pessoa como tendo uma doença psiquiátrica
e sendo tratada em hospitais, internada em hospitais psiquiátricos, às vezes a vida inteira, por conta de uma mediunidade. Já vi casos, bastante casos assim. E às vezes a pessoa se pergunta, né? Ela tem algum tipo de mediunidade, ela se pergunta por que ela está sentindo aquilo. E ela mesma pode levar uma estranheza e ter essa busca de um médico que pode receitar medicação, que pode receitar, às vezes, um tratamento mais drástico e que vai trabalhar, né, que é contra a questão do desenvolvimento dessa espiritual, dessa mediunidade. Dentro da visão espiritualista, né? Então, o que a gente considera? Que é uma aptidão especial que a pessoa tem para que possa ser intermediário entre este mundo material, este mundo físico e o mundo espiritual. Então, é uma forma, né, que cada pessoa tem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de mediunidade possível e que cada pessoa tem para fazer esse trabalho aqui, encarnado, né, da espiritualidade. Então é isso que a gente mexe mais, né? Essa é a visão que a gente vê, que não é uma possessão. Então, quando eu, por exemplo, se eu incorporar, eu estou possuída pelo espírito do caboclo, na verdade existe uma permissão da minha parte e um chamado até para que esse espírito possa estar presente, estar comigo e, né, ter essa incorporação, e que não é então uma possessão, e muito menos de algo demoníaco. Não que não exista a possessão demoníaca, ela existe também, mas não é um dom mediúnico. Então a gente tem esta possibilidade dentro da nossa, vamos dizer, desenvolvimento mediúnico, né? De perceber que a gente está sendo um canal, uma possibilidade mesmo, uma escada, né? Um acesso que o mundo espiritual tem com o mundo físico através de nós. Então é essa capacidade que a gente se põe a serviço da espiritualidade. Então, quando a gente fala de dom mediúnico, então parece aquela coisa assim, porque eu tenho o dom, eu sou especial. Então, não é também nesse sentido, né? Não é uma possessão demoníaca, mas também não é esse sentido de que eu sou poderosa, eu sou melhor, eu tenho uma capacidade acima dos outros. Na verdade, trabalho, eu tenho esta possibilidade de trabalhar para a espiritualidade de alguma das formas que a gente vai ver. E isso é um trabalho, é uma responsabilidade, né? É uma capacidade que a gente tem e pode desenvolver melhor, mas que a gente também tem uma responsabilidade em cima. Não é só, vamos dizer, vantagens, né, que a gente tem em relação a ter. Fala assim, eu sou especial, mas na verdade a gente fala que a gente tem um serviço e uma responsabilidade ao ter um dom mediúnico. Na Idade Média, né, então a gente viu nas idades antigas, era comum, né, os xamãs siberianos, depois nas grandes civilizações hindu, nas gregas, romanas, egípcias, ela era um dom, era usada como um poder, né, uma forma de eu manter o poder e ter uma realização daquilo que eu achava que era conveniente. Na Idade Média, ela já era considerada, era ligada às bruxas, né? Ou os magos, né? E era considerado heresia, porque isso começou no Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo, em que a Igreja ela se divide em duas, né, por conta desse concílio. Teve umas brigas, umas discussões. A questão da reencarnação foi retirada nessa época dos dogmas da Igreja Católica, né, que segue adiante, que vai seguir uma linha mais modernista, como eles falam, mas que era muito mais ligado ao aspecto temporal, né, do poder temporal, do poder terreno, da ligação que ela começa a instituir com os governantes,
daquela época ainda, eram os governantes romanos, né? E que ela vai, então, se aproximar muito desse interesse mais político e financeiro e vai deixar de lado, na verdade, vai proibir alguns dogmas, como a da reencarnação e como o da mediunidade. Né? Então, isso vai ficando de lado e acaba sendo visto como algo negativo. Né? A reencarnação é vista como algo errado, que é um conceito errado, que não existe, que é falso, enquanto que a gente vê na própria Evangelho, na própria Bíblia vários casos, né, no Velho Testamento, de reencarnados. E quanto que também a questão da mediunidade, principalmente da vidência, de você poder ouvir, da clara audiência que existia muito comum, que acaba sendo renegada também. Então a gente tem várias passagens no Velho Testamento em que os profetas, eles falam sobre isso. Em Samuel, né, Samuel capítulo 9, versículo 9, ele vai falar isso, que antigamente se chamavam as pessoas de videntes, hoje são chamadas de profetas, mas que eles têm essa interligação. Por quê? Qual é a questão? Quando eu tenho o poder, eu como sacerdote, como profeta, tenho um título, e eu tenho esta capacidade de ter esta comunicação com Deus ou com espiritualidade, eu tenho poder, eu mantenho o poder na minha mão. Na medida que eu abro, que eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de algum tipo de mediunidade, eu estou abrindo as portas para todos, então eu não sou melhor que os outros, todos podem ter. Então eu proíbo e só eu posso desenvolver, só eu que sou o chefe da igreja, sou eu que sou o profeta, sou eu que sou aquele que é o escolhido, que posso ter aquele tipo de mediunidade. Então é essa questão que a igreja começa, né, a partir desse concílio de Nicéia, do ano 325, a ter essa ideia de que ela tem que manter o poder. Né? Ela se junta aos imperadores no final do Império Romano, e começa a visualizar essa questão do poder. Até a própria hierarquia da igreja, ela vai, e as cores das roupas, tudo, ela vai se aproximar do que era o Império Romano antigo. Né? Então, aquelas roupas vermelhas, que são típicas dos imperadores romanos, aquela questão do poder, de ser a pessoa ser escolhida, tudo isso, porque tinha um interesse político ali acima do religioso. Existiu, então, uma parte que ficou fora, que ficou contra, que fala ainda de manter uma religião muito mais próxima ao que Jesus Cristo ensinou, e isso fica um pouco na mão dos antigos, né, ortodoxos, né, das igrejas ortodoxas, cristãs ortodoxas, e dos antigos coptas, né. Hoje também as coisas foram mudando e o rumo também foi se perdendo, a ideia primária da igreja primitiva, da igreja montada do cristianismo fundado por Jesus Cristo, né? Fundado por ele não, trazido por ele. Então a gente vai ver que isso vai se desvirtuando por uma questão econômica, volta a ficar igual como era nos grandes países das grandes civilizações antigas, no Egito, né? Em que tinha o sacerdote esse poder na mão e que ele acontecia, como a gente fala, né? No sentido de que aí ele tinha a direção daquele governador, daquele faraó, no caso, ou daquele governante que estava ali no poder, na Grécia ou em Roma, sob a orientação dele. E aí ele mandava. Né? Então, isso é muito comum, né? As pessoas usarem esses dons mediúnicos. E isso o que a gente fala hoje em dia, que são os valores mediúnicos, a importância dos valores da pessoa, os valores morais da pessoa para manter esta mediunidade. Por conta que a gente vê, né, pessoas usando dons e capacidades mediúnicas e que a gente descobre depois que usavam isso de uma forma indevida.
indevida. Ou seja, você volta àquela classificação que eu dei no começo, da que é natural, da pessoa que evoluiu e que ela conseguiu essa evolução, e por isso que ela tem esse dom, essa capacidade, e aquele que está tendo como uma prova emprestada para ver se ele consegue manter esse dom, essa capacidade, dependendo do seu comportamento, da sua atitude, dos seus valores. Uma outra coisa que a gente sempre fala, assim, se pergunta muito, é sobre a questão dos médiuns inconscientes, conscientes, semiconscientes. Hoje em dia é muito raro. Antigamente você tinha muitos médiuns inconscientes. Eu mesmo tive um senhor que eu atendia, que ele tinha uma tia que era uma médium inconsciente. Ela, de repente, era... Por isso que se fala muito da possessão, né? De repente ela passava a agir de uma forma diferente e a família já sabia que ela estava incorporada com o caboclo dela. E ela fazia uma série de curas, ela era meio xamã mesmo, de fazer curas, de fazer remédios enquanto estava incorporada, que ela não lembrava depois o que tinha acontecido, o que as pessoas estavam fazendo lá, como é que elas tinham chego naquele lugar, quando ela saía do transe mediúnico. E isso era mais comum antigamente. Hoje em dia são raras as pessoas que têm uma mediunidade inconsciente, até pela questão do conhecimento que as pessoas vão tendo, da evolução, de todo o trabalho que a gente faz de desenvolvimento pode ser feito do desenvolvimento mediúnico, e que ela, então, ela acaba sendo um médium, eu acho, não é 100% consciente, porque depois fica sempre difícil. Eu já vi relatos de várias pessoas, isso não acontece só comigo, fica difícil de você identificar quem é a pessoa, o que falou exatamente. Tem alguns momentos que a pessoa meio que sai um pouquinho daquela de si, um pouco assim, né? Aquele fica meio nebuloso. Então eu falo mais de uma semiconsciência do que uma consciência total. Bom, quais seriam os dons mediúnicos, né? Quais seriam as capacidades mediúnicas? Então, é aquilo que eu falei também no começo de hoje. A gente pode ter uma ou mais de uma capacidade mediúnica, né? E uma não dá para falar que uma é melhor que a outra. Todas são importantes para esta comunicação, essa interligação da nossa estado físico, da nossa matéria com o espiritual. Então, um deles é a telepatia. Né, tem pessoas que tem facilidade para desenvolver a telepatia, é quase que natural, né? E principalmente quanto mais afinidade ela tem com determinadas pessoas, mais fácil ela fica de ter uma relação telepática com essa, ou seja, de eu saber ou sentir o que alguém está pensando, está passando naquele momento. Então não é uma vidência, né? Eu não estou vendo coisas que vão acontecer, mas eu sei que vai, por exemplo, eu posso ter uma amizade muito grande com uma pessoa e a pessoa ficar doente, ou a pessoa ficar aborrecida, muito aborrecida com alguma coisa, e eu sentir que aquela pessoa não está bem. Isso já aconteceu comigo, né? Eu tinha uma amiga, muito amiga, e que, na verdade, foi ela que sentiu, né? Eu passei por uma situação que me deixou bastante aborrecida. Ela morava fora de São Paulo, ela morava perto, em Campinas. E ela me ligou e falou assim, no meio da tarde, assim, no sábado, ela me ligou e falou assim: você tá bem? Eu falei: não tô. Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. Ela falou: então, porque eu tô passando mal o dia inteiro, tô chateada, tô aborrecida. Ela adorava ir no shopping. Falou: meu marido que queria me levar no shopping, eu nem quis. Pra ela era, né, o pior dos piores de estar se sentindo, que não queria nem ir no shopping. E aí eu achei que era com você mesmo, e aí eu te liguei. Aí ela falou assim, né? Depois ela veio pra cá, ela falou: então me pega daqui a 1h30, 2 horas na rodoviária que eu vou ficar com você. Mas foi ela que sentiu. Quer dizer, a gente tinha uma ligação de amizade muito forte, né? E eu estava mal, nem pensei em falar com ela, porque eu não queria aborrecer, não queria preocupar ela. E aí, mas no fim ela sentiu. Então, isso é um tipo de telepatia, né? É lógico que você pensa na pessoa, fala: eu tô aborrecida, tenho vontade de falar com a fulana, porque é uma pessoa que eu tinha extrema confiança, tudo.
Mas então ela acabou captando esse meu estado, ela percebeu, sentiu e ela acabou me ligando, né, para saber. Então esse é um tipo de mediunidade que as pessoas podem ter. Outro tipo é a vidência. Então é daquela que a pessoa consegue perceber certos acontecimentos que podem vir a acontecer, ou de certos fatores que estão rondando, como se fosse, deixa eu explicar, como se fosse assim, alguma coisa que ronda pela pessoa e que isso vai levar a um acontecimento, então eu posso perceber isso e eu posso falar para a pessoa, olha, toma cuidado, senão vai acontecer tal coisa, né? Ou quando você faz um jogo de oráculo, qualquer oráculo que você use, isso é muito importante que a pessoa tenha esse dom mediúnico, né? Essa capacidade mediúnica, porque isso vai ajudar muito na leitura da carta, na leitura do Ifá, né? No jogo que você vai fazer, qualquer que seja, porque além daquela técnica, você vai ver um pouco além do que está sendo mostrado só tecnicamente ali na carta. Que é uma coisa que é interessante, né? As pessoas precisam aprender a ler, né? Tem uma técnica, mas você tem que ir além da técnica e a vidência vai ajudar muito. Você tem a psicografia, que é né, o Chico Xavier fazia muitos livros psicografados que eram ditados, então você tem duas formas, ou então o espírito, você incorpora o espírito e ele escreve com a letra dele aquela redação, aquela carta, aquele livro, ou você ouve, ele vai como se fosse ele te ditando e você vai escrevendo com sua própria letra. Tem esse tipo dentro do desenho, né? A parte de pictografia. Então tem dessas duas coisas. Tem gente que é como se o espírito, o espírito ele está incorporado e a pessoa pinta igual aquela pessoa que faleceu, que já é só espírito agora, que já está desencarnada, pintaria se estivesse viva. Então tem quadros de pintores famosos que o pintor incorporou numa pessoa e ela pintou idêntico àquele pintor famoso, e são depois feitas verificações até desses especialistas em arte, né, vão fazer alguma verificação para ver se tem alguma falsificação, se é parecido mesmo, se é só igual, né, se é só semelhante, se tem, e eles conseguem identificar que são idênticos mesmo, é como se fosse mesmo a pessoa pintando. E tem a pessoa que ela tem uma visão, ela tem o que a gente chama de uma clarividência, e ela pinta com os traços dela, né? Eu já fiz isso. Tem algumas pessoas que fazem, né, esse tipo de trabalho. Então ela vê o que você está, o que está perto de você, que tipo de espírito que está perto, e ela pode desenhar o que está perto de você, por exemplo. Então você tem, eu sempre lembro o primeiro nome dele, nunca lembro o sobrenome, chama Miguel, ele faz esse tipo de trabalho, ele não mora aqui em São Paulo, mas ele vem de vez em quando fazer agora com a pandemia não veio, né, parou, fazer esse tipo de trabalho, e ele pinta com os traços dele. Mas ele não é um bandista, ele não tem uma religião, ele tem uma crença na espiritualidade, mas não tem uma religião definida. Mas ele começa a descrever o que ele está vendo para você. Fala, olha, eu estou vendo tal coisa, tal pessoa, né? Por exemplo, no meu caso, ele falou, hoje eu estou vendo, porque eu fiz mais de uma vez lá. Ele falou, eu estou vendo, é um índio que está com você, mas ele é um índio diferente, ele falou para mim. Ele não é um índio daqueles que eu estou acostumado a pintar, né? E ele está num lugar diferente. Ele fala, os índios que eu costumo pintar têm a ligação assim muito com os índios brasileiros. Ele fala, né? Qual tipo de roupagem, estão numa floresta. Ele não. Ele tem um outro tipo de roupa, ele está num lugar diferente. E aí ele fez com os traços dele esta pintura mediúnica que era, não né? Ele não foi, nenhum espírito incorporou nele, pintou, ele viu
E aí ele pintou, ele tem a capacidade de desenhar e pintar, e ele fez isso com a capacidade normal dele de ser um bom desenhista. Existe a clarividência, então, que é esse caso que a gente vê, né, algum espírito, algumas pessoas veem com perfeição, né, vê assim com os traços e se confundem muitas vezes, né, até se confunde de falar assim, nossa, vocês estão vendo, fulano passou aqui, né, uma pessoa assim assada passou aqui, e aí ninguém mais viu só aquela pessoa, mas vê assim perfeitamente. E outras que vê vultos, vê não com tanta perfeição, nem toda hora, né, tem essas variações. Tem a clareaudiência, que é de também conseguir ouvir, né, vozes, de ouvir pessoas, né, os espíritos falando, por exemplo, na verdade, assim, o Chico Xavier, ele tinha a clarividência, ele via Emmanuel e ele conversava com ele, ouvia também, então ele tinha a clarividência e a clareaudiência, né, então ele conseguia ouvir. Você tem a intuição, que é aquela voz interior, sabe aquela voz interior que fala, não vai por esse caminho, que não é bom, ou não vai nesse lugar, não vai nessa festa hoje, que não vai dar certo. Isso é intuição, e aí a gente às vezes teima, não, bobagem, né, coisa da minha cabeça, e acaba não dando certo mesmo. A gente tem os efeitos físicos também, que tanto as telepatias, né, a teletransporte, quer dizer, a telepatia é de outra coisa. Teletransporte de fazer movimentar os objetos, conseguir movimentar, como também tem a da materialização, né? Então as pessoas conseguem pôr a mão dentro de tem uma senhora no interior, eu não vou lembrar agora, nunca sei direito o lugar, que ela pede para você levar uma fronha, levar uma quantidade grande de algodão, então você que compra, você que leva, ela pega aquilo, né, põe aquele algodão dentro do saco e ela começa a fazer as rezas dela e a mexer lá dentro, e aí ela começa a tirar coisas de lá de dentro. E ela não tinha nada nas mãos, não é mágica, né? Ela não tinha nada, não tinha mangas compridas, que nem as minhas de hoje, que ela podia ter escondido. E aquele algodão foi você que trouxe, aquela fronha é sua, e ela começa a mexer, manipular, e ela vai materializando certos objetos que ela vai fazendo as relações também. E tem os sonhos, né? Então a gente tem dois tipos do sonho. O sonho que é do nosso inconsciente, que é aquele que a gente vai reproduzir muitas preocupações ou coisas que ficam guardadas no nossa mente durante o dia, e tem os sonhos que são mais realistas, né? Que muitas vezes esses sonhos são, muitas vezes a gente é transportado, né? A gente viaja, faz viagens astrais para outros lugares, principalmente para trabalhar. Então esse é um tipo de sonho que assim, parece muito real, né? Você sente, é diferente do sonho mais do nosso inconsciente. Passando o avião aqui barulhento. Ele tem a sensação de que você, como se estivesse acordada mesmo. Tanto que às vezes se você acorda, o despertador toca ou alguém te chama, você fica muito assustado, porque é como se você tivesse acordado, tivesse de repente mudado de cenário do nada, né? E aí assim, e muitas vezes você acorda muito cansado também, porque você vai fazer o seu trabalho, vai trabalhar durante esse sonho, né? Você vai para outras paragens para fazer um trabalho espiritual para outras seres, outros desencarnados que precisam dessa ajuda naquele momento. Isso é muito comum, isso as pessoas terem, né? Assim, às vezes até de conversas com parentes que faleceram, a pessoa vem dizer como é que ela tá, né? Eu já vi pessoas me relatando, fulano, minha avó morreu, e eu fui no cemitério, depois ela veio e falou que ela tá bem, que ela passou as dores, e dá um recado, fala com a família. Então isso é um sonho também que acontece, né? Bastante comum as pessoas terem. Então é um tipo de mediunidade. E tem a mediunidade de incorporação,
que é aquela mediunidade que muito comum nos terreiros, né, que a gente incorpora, dá passagem, dá a possibilidade de que não é uma possessão, né, como eu falei, já a gente dá a possibilidade que o espírito possa estar habitando naquele momento conosco e podendo assim executar uma série de ações que eu não tenho ainda esta capacidade e ele já adquiriu. E tem o dom que eu acho um dos mais importantes, que é a mediunidade de cura, que é a capacidade de trabalhar no corpo das pessoas e poder trazer para elas a cura de certo, ou a melhoria, ou até o encontro de um tratamento bastante adequado, ou enquanto isso você minimiza os sofrimentos para determinadas pessoas que estão com alguma doença, algum sofrimento físico, né? Então, são esses os principais dons mediúnicos que a gente fala, ou capacidades mediúnicas, né? Se a gente pensar que a coisa do dom é aquela supervalorização, na verdade, são capacidades que a gente tem para poder estar a serviço da espiritualidade. Então, nem todo mundo tem o dom de incorporação, mas tem ou pode ter outros dons de mediunidade, né? E outros dons, esses dons também são importantes dentro de um sistema, por exemplo, falando da Umbanda, dentro de um sistema de um terreiro, porque a gente precisa de essa união, essa cooperação de todos para poder fazer um funcionamento mais adequado. Então, nem sempre as pessoas têm que sentir que têm obrigação de trabalhar a incorporação, mas elas podem trabalhar o desenvolvimento de outras qualidades da mediunidade, né, de outros tipos de mediunidade que são tão importantes quanto a incorporação. Aqui no terreiro, como a gente usa muito, fica mais supervalorizada, né? Que é o que a gente faz as consultas sempre incorporada. Então, a gente supervaloriza isso. Eu, do meu ponto de vista, se eu fosse classificar, eu acho que o dom da cura, a mediunidade de cura, como a gente fala, ela é para mim, a mais importante, porque você faz um grande serviço para a pessoa que está num sofrimento muito grande. Se bem que a mediunidade de incorporação, você acaba mexendo muito com o sofrimento mais emocional, o sofrimento mais psíquico, também tem essas questões. Então é isso, em síntese é isso, né? Eu falei que é um assunto bastante extenso, que a gente nunca consegue dar conta de falar tudo, né? É um estudo que dá para fazer em várias vezes, né? Mas eu acho que isso dá uma ideia geral do que é mediunidade, né? De como que é importante saber que tipo de mediunidade que você tem. Provavelmente todo mundo tem algum tipo e que está às vezes uma sementinha, né? Ou que ela está assim por conta da própria racionalização da pessoa, ou por conta de ela não aceitar, né? Por algum medo ou por alguma dificuldade de aceitar aquele tipo de capacidade, então ela está ainda subdesenvolvida, vamos chamar assim. E aí você tem todo um trabalho que você pode fazer, depende do que, né? No terreiro a gente sempre foca bastante para a de incorporação, mas você pode trabalhar com desenvolvimento de outros tipos de mediunidade também, para o seu próprio benefício e para o benefício de outras pessoas que vão usufruir também. Então é isso, gente. Eu hoje fiz um pouco mais cedo, vou viajar daqui a pouco, por isso que eu adiantei o horário, e vai ficar gravado aqui e depois eu vou pôr também no YouTube, né, para que vocês possam assistir lá no YouTube também no nosso canal. Então é isso, um grande abraço, obrigado por todos, por tudo, boa noite. Até a semana que vem, não sei se eu vou fazer, porque eu vou estar fora de São Paulo. Mas depois, hoje é dia 6, 13, dia 20 a gente volta com certeza. Mas fiquem ligados nos nossos canais do YouTube e do Facebook para ver as novidades. Bom, um grande abraço, até mais.